O Nicolas, ele renovou a área de membros e disse assim, ó, Marco, eu estou voltando a estudar recentemente. Eu tinha um nível ok, mas agora estou enfrentando dificuldade para voltar, sem ânimo e frustração. Alguma dica? Amigos, o que tá acontecendo? Ou vamos conversar sobre isso? Porque, Nicolas, talvez você não esteja voltando pelos motivos ideais, assim, sabe? No mundo ideal, você volta a estudar porque você gosta, né? Ou se você tiver com a necessidade de estudar para melhorar o seu trabalho, para pegar trabalhos melhores, aí que você tem a desculpa perfeita para estudar todos os dias e ter um pouco de disciplina, né? Porque o que eu percebo que muitas pessoas estão falando aí no chat, você não é a primeira pessoa que manda mensagem sobre essa questão de procrastinação ou, tipo, vontade de estudar, desânimo e tal, é entender que às vezes vocês vão ter que estudar sem ânimo mesmo. Faz parte do seu dia você ter um pouco de disciplina pra estudar mesmo nos piores dias. Mesmo que seja um pouquinho, assim, sabe? Eu tô falando no mundo ideal, onde a gente não tá com um burnout ou com aquela dificuldade psicológica mais agravada, tá? Então, se você tiver com a saúde mental em dia, tudo certinho, tudo bonitinho, aí sim, disciplina é extremamente importante pra você continuar trabalhando, assim, sabe? Estudando e tal. Tem dias que é difícil, você não vai conseguir fazer absolutamente todos os dias, mas quando eu estudei todos os dias e eu tive a disciplina de ficar mais de 1 ano e meio todos os dias praticando 1 hora por dia, eu não estava bem em todos os dias. Eu não estava feliz de fazer aquilo todos os dias, mas eu fazia porque eu sabia que aquela frustração era temporária e no final do meu estudo, ou no dia seguinte, eu ia olhar para trás e eu ia ficar extremamente orgulhoso e satisfeito com o que eu fiz. Acho que tem essa relação de você entender até onde você consegue ir, mas também se parabenizar, ficar feliz por você mesmo, sabe? Essa sensação é muito boa. Mas se você estiver só estudando e ficando infeliz por isso e só coisas negativas nesse sentido, aí eu volto à pergunta, pra que você está estudando pra começo de conversa, sabe? Eu não acho que todo estudo tem que ser super feliz, sabe? Tipo, super agradável o tempo todo. É muito diferente, né? Tipo, não é pra ser entretenimento necessariamente, né? Você pode deixar mais ameno de várias formas, mas é o que eu falei, nem sempre vai ser agradável pra caramba você estudar. Tem que ter aquela disciplina, né? E aí cada um vai encontrar o que te move pra você ter essa disciplina. No meu caso, eu lembro de ter lido alguns livros que me ajudaram a ter uma perspectiva diferente a respeito de disciplina, sobre essa questão de você querer ter uma evolução própria, meio quase uma autoajuda mesmo que eu li, sabe? Eu não vou indicar porque eu acho que cada um vai ter o seu caminho e cada um vai ser diferente pra encontrar essa disciplina, porque os motivos vão ser diversos pra caramba, né? Não sou eu que vou te falar o que você vai fazer pra conseguir estudar, entendeu? Mas entenda, acho que esse conceito geral aí. Não sei se faz algum sentido pra você isso que eu falei, mas meu pensamento meio superficial pelo que você falou, seria esse, tá bom? Cada pessoa vai ter um jeito diferente de lidar com isso, sabe? Eu não funciono muito com recompensas, por exemplo, sabe? Eu não consigo fazer, tipo, se eu estudar, aí eu me dou meia horinha fazendo um negócio que eu gosto. Tem gente que funciona desse jeito. Eu não funciono desse jeito. Eu não funciono desse jeito. Eu sei que não vai servir, não vai prestar, porque eu vou me enganar e vou falar assim, então, se eu vou me dar meia horinha lá na frente, deixa eu começar já com essa meia horinha de felicidade, que depois eu estudo. Aí eu deixo pra depois e eu acabo não fazendo, entendeu? Eu sou essa pessoa que se auto-engana bastante, assim, sabe? Então eu preciso tomar cuidado comigo mesmo, senão eu vou passar a perna em mim mesmo, no caso eu vou estar tropeçando. Eu tenho certeza que a galera do chat vai te dar sugestões de como melhorar e tal, beleza? Todo mundo usou os livros de autoajuda, mas um bom livro de autoajuda ajuda muito, viu? Sim, cara, não, e é o que eu falei, às vezes você precisa só ouvir alguma frase que vai destravar um negócio na tua mente e aí você vai seguir em frente super feliz e aquilo vai fazer um sentido pra você total, mas pra outra pessoa aquilo não vai fazer sentido. Por isso que eu tô falando que eu não vou indicar os livros, porque, mano, eu até dei embora esses livros, porque hoje eu não concordo quase nada com eles, assim, o autor é extremamente problemático. Eu falei pra vocês que eu mudei bastante, né, ao longo da minha vida, mas pra mim serviu na época e eu carrego coisas positivas daquele livro. Obviamente eu consigo elencar as coisas positivas, né? Mas tem uma questão de maturidade que eu acho que eu tava precisando evoluir muito naquela época, sabe? De tipo, cara, basicamente, get your shit together, sabe? Tipo, arruma a casa e
foco no que você precisa fazer. É meio isso, assim. E aí eu fui atrás de tentar melhorar nesse sentido, porque eu percebi que aquilo realmente estava fazendo falta, sabe? Tipo, arrumar a casa pra arrumar a nossa cabeça, a nossa cachola. E aí eu consegui fazer mais de 1 ano e meio de estudo diário, assim. E quando você começa, eu acho que é igual fazer exercício. Você não vai gostar no começo, mas com o tempo isso vai ficando uma rotina. Você acostuma, sabe, com isso. É uma rotina. Então tem que só dar esse início e começar, que eu tenho certeza que você vai embora. Método Pomodoro seria uma boa? Com certeza, cara. Eu tenho aqui um reloginho, ó, que eu marco, ó, meia horinha de Pomodoro, 10 minutinhos de Pomodoro. Eu tenho feito isso e tem me ajudado bastante a dar uma concentrada mais forte, né, quando eu estiver fazendo Pomodoro. A única questão de Pomodoro, só deixando um adendo bem importante, o que a gente faz no nosso servidor de Discord, que eu chamo de Pomodoro, não é um Pomodoro ideal, porque eu não tô 100% focado, que a gente tá trocando ideia ali, mas pra mim funciona porque eu tô parado aqui na tela, trabalhando, e isso é o mais importante naquele momento, tá? Mas o Pomodoro ideal, você comunica a sua família de que você está fazendo Pomodoro, pra ninguém te perturbar também naquela 1 hora ali, tá? A casa pode estar pegando fogo, mas a pessoa não... Não, se tiver pegando fogo é bom te avisar, mas... Tipo assim, em últimos casos só pra te chamar. Por quê? Quando eu morava com a minha família, e não era por mal, eu entendo totalmente, mas quando eu morava com a minha família, cara, qualquer coisinha era motivo de me chamar pra resolver alguma coisa, sabe? E isso atrapalha muito o fluxo de pensamento, o fluxo de estudo, especialmente de uma pessoa TDAH ou neurodivergente. Muito difícil de você continuar depois disso, assim. Então, se você começa, engata ali, se alguém te interrompe, cara, é muito frustrante. E eu entendo totalmente essa frustração. É por isso que você tem que comunicar à sua família de que você tá fazendo um Pomodoro ou algum exercício que precisa de uma concentração, tá? Ó, o Jorginho disse assim, ó, um ponto que é interessante nesse desânimo de estudo é a relação com neurodivergência com o estudo. Eu, como autista, me sentia muito burro por me achar limitante, mas com ajuda profissional, consegui. E isso é verdade. Quando eu comecei a fazer o meu tratamento também de neurodivergência, cara, minha vida melhorou infinitamente em tudo, assim. Parece que eu consigo fazer muitas coisas no dia que eu não ia conseguir fazer, assim, sabe? Mas eu encaro, não é a forma correta. Temos psiquiatras no chat, provavelmente. Um abraço pros psiquiatras que estão no chat. Não é assim, tá? Eu vou falar uma parada que não tem nada a ver. Mas você tem que... Eu acho que neurodivergência você tem que tratar, tipo, um dia após o outro, entende? Tipo, hoje eu venci o TDAH, vou fazer um esforço pra vencer meu TDAH hoje. Aí amanhã é um novo desafio, e vai um dia por vez, entendeu? Tá ligado? Isso é meio... É o tratamento dos AA, né? Mas funciona pra mim, cara. Tipo, um dia após o outro. Eu sei que isso vai me acompanhar pro resto da vida. Então não adianta eu ficar ansioso pensando numa coisa muito grandiosa. Não, é um dia após o outro. Entenda a sua situação e vai trabalhando isso aos pouquinhos. Faça tratamentos, obviamente, né? Fale com o seu médico se você tiver alguma questão como essa. Mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu tenho passado por algo parecido, tento estudar, mas me sinto desanimado e estou trabalhando em uma área diferente. E às vezes eu fico ansioso e irritado, deveras desmotivado. Eu chego cansado e estressado. Matheus. Então. Aí já é aquela realidade que bate à nossa porta, né? Mas assim, se você não consegue utilizar o desenho ou o estudo de arte como uma forma de você não pensar nesse trabalho, ou uma forma de você relaxar de alguma forma, porque o problema, pelo que eu tô vendo, é a questão de você levar essa ansiedade e irritação do trabalho pra sua casa e você deixar de fazer coisas que você gostaria de fazer por causa do trabalho, né? Será que você não consegue fazer um planejamento pra separar essas coisas e o que é do trabalho fica no trabalho e você faz o que você gosta na sua casa? Tipo, não tem muito pra onde fugir, né, cara? Se essa é a sua realidade, vamos tentar lidar com a realidade que você tem, não com a realidade ideal que você gostaria de ter, né? Vamos lidar com a realidade material. Que tal? Fracionar os estudos durante o dia seria viável se tiver tempo pra isso? Sim, Thiago, você assistiu a nossa aula que tá na área de membros sobre como estudar? Uma das táticas que eu falo lá, se você tiver muito tempo pra poder estudar ao longo do dia, a minha sugestão é que você não fique o dia inteiro estudando uma coisa só. É que você, na verdade, fracione a sua manhã, a sua tarde e a sua noite, se for o caso, para você poder distribuir os seus estudos ao longo do dia, para você não ficar preso em uma coisa só. Então você levanta, faz o seu café da manhã, tereréu, e começa com uma coisa mais burocrática.
onde você já vai ter mais energia e cabeça para lidar com essas coisas no começo da manhã. E aí depois você deixa, por exemplo, a parte da tarde para você aplicar estudos com coisas de criação ou fazer algum tipo de estudo que você sabe que você gosta mais. Eu acho que essa seria a forma ideal de estudar, fracionando o seu dia em vários estudos, assim, sabe? E aplicação também, sabe? Então, é legal que você tenha um cronograma. Assista a nossa aula lá que eu monto um cronograma de exemplo, eu falo como que eu faria se eu estivesse começando hoje. Tem várias aulas muito legais na área de membros que eu tenho certeza que vocês que estão assinando aí nem fazem ideia que tem lá dentro, né? Então, se você entrar na nossa home do YouTube, você vai ver várias playlists no canal e nessas playlists vocês podem encontrar aulas como essa que eu acabei de mencionar, que é o que eu faria se eu estivesse começando hoje, ou aulões, quer ver? Aqui, ó. Se você tá no meu canal aqui, você desce, né? Playlists para membros. Você pode ver, por exemplo, aulas e workshops, playlist completa. Você tem todas as aulas aqui, e é que eu tô falando são essas aqui. Como estudar, introdução, mentalidade e ferramenta, como estudar, como eu começaria do zero hoje. Essas duas aulinhas aqui, elas foram feitas há 2 anos, mas elas são, cara, muito legais para vocês assistirem até hoje, tá? Recomendo que vocês deem uma olhada quem é membro aí do canal. E assistam, tem muito conteúdo antigo que eles estão extremamente atualizados ainda, tá? Só estão na casa antiga, mas estão muito bons. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!